Eu já vi muita coisa na roça, mas nunca alguém deixada de joelhos para morrer. Ela estava amarrada, cercada por urubus. E quando eu parei o cavalo, percebi. Se eu fosse embora, ela não veria o sol nascer. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem dias que o silêncio pesa mais que a enxada. Eu montei no Fantasma, meu cavalo branco, companheiro de 15 anos, e comecei a voltar para casa. O sol já baixava devagar, pintando o cerrado de laranja e vermelho, como se o céu tivesse pegado fogo e ninguém tivesse coragem de apagar. O calor do dia ainda grudava na pele, mas o vento começava a mudar, trazendo aquele cheiro de terra seca misturado com a promessa de chuva que nunca vinha quando a gente mais precisava. A fazenda ficava a uns 7 quilômetros da porteira, onde eu tinha passado o dia consertando cerca. Trabalho que não acaba nunca. A terra é assim. Ela toma tudo da gente, o suor, a força, os anos, e devolve só o suficiente para não morrer de fome. Mas eu não reclamava. Reclamar para quem? Pro vento? Para as cigarras que cantavam alto naquela hora do dia, como se quisessem avisar que a noite vinha chegando? O Caramelo, meu cachorro vira-lata de pelo alaranjado e olhos espertos, caminhava ao meu lado com a língua de fora, cansado, mas feliz. Ele sempre me acompanhava. Desde que apareceu na porteira há 3 anos, magro e cheio de carrapato, nunca mais me deixou sozinho. Engraçado como um bicho consegue preencher um vazio que a gente nem sabia que tinha. A gente se acostuma com a solidão, sabe? Ela vira rotina, vira companheira silenciosa. Mas quando aparece algo vivo do seu lado, mesmo que seja só um cachorro, a gente percebe o quanto estava sozinho de verdade. Eu tinha 52 anos, mãos calejadas, costas que doíam toda manhã, cabelo mais sal do que pimenta. A fazenda era a herança do meu pai, que herdou do pai dele. Terra boa, mas difícil. Goiás é assim, generoso com quem trabalha, impiedoso com quem fraqueja. Eu nunca fraqueei, mas também nunca tive ninguém para compartilhar. Minha mulher, a Célia, tinha morrido fazia 8 anos. Câncer. Levou ela em 6 meses, do diagnóstico até o dia que a terra cobriu o caixão. Desde então, a casa ficou grande demais. As panelas, grandes demais. O silêncio, grande demais. O fantasma sacudiu a cabeça e bufou, as orelhas virando para frente. Ele sentiu antes de mim. Cavalos são assim. Captam coisas que a gente não capta. O Caramelo também parou, o focinho erguido, farejando o ar, o corpo tenso. Eu puxei as rédeas devagar e estreitei os olhos, tentando enxergar melhor a estrada de terra à frente. Tinha algo ali. Um vulto escuro, parado no meio da poeira vermelha. Parado demais, cercado por movimento. Meu coração deu um pulo estranho no peito, desses que a gente sente quando sabe que algo não está certo. A luz do sol, já baixa e dourada, criava sombras compridas que dançavam no chão como dedos tortos. O vento tinha parado, as cigarras calado, até os pássaros sumiram, só restava aquele silêncio grosso, pesado, que gruda na pele como uma teia de aranha. Eu podia voltar, podia pegar o caminho alternativo, passar pelo pasto do Zé Cândido e chegar em casa pelo outro lado. Ninguém ia saber, ninguém ia julgar. Mas algo me puxava para frente. Não era curiosidade, era outra coisa. Uma coisa mais velha, mais profunda, que vem lá de dentro da gente quando Deus, ou a vida, ou sei lá o quê, decide que é sua hora de fazer alguma coisa. Anda, fantasma, sussurrei, tocando de leve com os calcanhares. O cavalo obedeceu, mas com receio. Ia devagar, as patas batendo no chão seco, levantando pequenas nuvens de poeira. O Caramelo grudou do meu lado, tenso, o pelo eriçado ao longo da espinha. Enquanto a gente se aproximava, comecei a distinguir formas, movimentos, asas negras, urubus. Meu estômago revirou.
Urubu nunca é bom sinal. Eles sabem quando a morte está perto, sentem o cheiro antes da gente, enxergam o fim antes que ele chegue. E ali estavam eles, em volta de algo, caminhando devagar, abrindo e fechando as asas enormes, subindo e descendo dos mourões da cerca, como se estivessem ensaiando, preparando o terreno. Não tinham pressa. Urubu nunca tem. Eles sabem que o tempo joga a favor deles. Quando cheguei a uns 20 metros, consegui ver o que era. Uma pessoa. De joelhos no meio da estrada. Meu coração disparou. As mãos apertaram as rédeas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O fantasma parou sozinho, relinchando baixo, nervoso. O caramelo latiu. Um latido rouco, ameaçador, e saiu correndo na frente. Os urubus se afastaram irritados, batendo as asas pesadas, mas não foram longe. Ficaram esperando ali perto, nos galhos baixos das árvores retorcidas, observando com aqueles olhos mortos. Eu desci do cavalo devagar, as pernas tremendo. Não era medo, era outra coisa. Era a sensação de que o mundo tinha mudado naquele momento, que a linha que separava a minha vida de antes e a minha vida de depois estava sendo traçada ali, naquela estrada empoeirada, sob aquele céu de fogo. Era uma jovem. Ela estava de joelhos, as mãos amarradas para trás com uma corda grossa que cortava a pele dos pulsos. A cabeça pendia para frente, o cabelo escuro e sujo caindo sobre o rosto. As roupas, uma blusa clara rasgada e uma saia de tecido fino, estavam cobertas de terra e sangue seco. A pele dos braços e das pernas estava queimada de sol, vermelha, descascando em alguns lugares. Os lábios, rachados e sem cor. Ela tentava se manter ereta, mas o corpo tremia, fraco, à beira do colapso. Tinha sido abandonada ali para morrer. Não havia casa por perto. A última propriedade ficava a mais de 5 quilômetros dali. Aquela estrada era pouco usada. Às vezes passava uma semana sem ninguém. Se eu tivesse saído meia hora mais tarde, se tivesse escolhido outro caminho, se o fantasma não tivesse sentido algo errado, ela não teria chance nenhuma. Aquilo não era descuido, era sentença. Eu me aproximei devagar, o coração batendo descompassado. O caramelo ficou entre ela e os urubus, rosnando baixo, protegendo. Quando ajoelhei na frente dela, a poeira levantou e grudou no meu suor. Coloquei a mão no ombro dela, devagar, com medo de machucá-la mais ainda. "Moça", chamei, a voz saindo rouca. "Moça, você tá me ouvindo?" Ela se mexeu, bem devagar. Levantou o rosto e nossos olhos se encontraram. Nunca vou esquecer aquele olhar. Era o olhar de quem já tinha atravessado o inferno e voltado. Olhos fundos, com manchas escuras embaixo, cheios de medo e de vergonha misturados. Mas tinha outra coisa ali também, uma faísca, pequena, fraca, mas viva. A vontade de continuar respirando. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Engoliu secos, dava para ver como doía, e tentou de novo. A voz era um fio, quase um sussurro. Ele disse que volta antes de escurecer. O mundo parou. As palavras ficaram flutuando no ar entre a gente, pesadas como chumbo. Ele volta. Isso significava que quem tinha feito aquilo ainda estava por perto. Significava que tinha plano. Significava que o tempo era curto. Olhei para o céu. O sol já tocava o horizonte. Meia hora, no máximo. Quem fez isso com você?" perguntei, mas já sabia que não dava tempo de conversa. Ela balançou a cabeça, fraca, e uma lágrima escorreu pelo rosto sujo. Meu pai. Senti um frio percorrer a espinha mesmo com todo aquele calor. Pai. A própria família. Sangue do próprio sangue tinha amarrado aquela menina e largado no meio do nada para ser comida viva. Que tipo de monstro faz isso? Que tipo de ódio precisa existir no coração de um homem para ele virar as costas para a própria filha dessa maneira? Mas eu não tinha tempo de processar aquilo. Puxei o canivete do bolso da calça. Um canivete velho, com cabo de madeira gasta, que meu pai me deu quando eu tinha 12 anos.
Abri a lâmina e comecei a cortar as cordas. Estavam apertadas, enterradas na carne. Ela gemeu baixinho quando o sangue voltou a circular, mas não reclamou. Quando a última corda se soltou, o corpo dela desabou para frente. Segurei antes que batesse no chão. Era leve demais, assustadoramente leve, como se a vida já tivesse começado a escorrer dela. Apoiei-a no meu peito e ela apertou minha mão com uma força que não parecia possível vir daquele corpo quebrado. Então ela sussurrou algo, tão baixo que quase não ouvi. Eles não podem saber... Saber o quê? Perguntei, mas ela já tinha fechado os olhos, desacordada. Não havia tempo para perguntas. Ergui-a nos braços. Deus, ela não pesava nada, e levei até o fantasma. O cavalo estava inquieto, batendo o casco no chão, sentindo o perigo. Montei com cuidado, puxando ela para cima e acomodando-a na minha frente, abraçada contra o peito. O Caramelo já tinha saído na frente, correndo em direção à fazenda. Antes de tocar o fantasma para andar, olhei para trás uma última vez. E foi quando ouvi um ronco distante, motor, caminhonete, pelo som, vindo pela mesma estrada. Meu sangue gelou. Olhei para o horizonte e vi a poeira subindo. Não dava para saber a distância exata, mas estava vindo, e vinha rápido. "Vamos, fantasma!" Sussurrei no ouvido do cavalo. "Corre!" E ele correu, como nunca tinha corrido antes. As patas batendo no chão duro, o vento cortando o rosto, a menina desacordada no meu colo, o Caramelo disparado na frente latindo como se quisesse abrir caminho. O sol tocou o horizonte e começou a desaparecer, tingindo tudo de vermelho sangue. Olhei para trás mais uma vez. A poeira estava mais perto, e naquele momento, enquanto galopávamos pela estrada vazia, com a noite caindo depressa demais, entendi uma coisa. Eu sempre voltava sozinho. Toda santa tarde, eu montava no fantasma e voltava sozinho para casa, para o silêncio, para o vazio. Naquele dia, eu voltava responsável por uma vida. E isso mudava tudo. Mudava quem eu era. Mudava o que eu tinha que fazer. Chegamos à porteira da fazenda quando a última réstia de luz desaparecia. Não parei para trancar. Só passei direto, desci do cavalo já em movimento e carreguei a menina para dentro da casa. O Caramelo entrou junto, mas ficou na porta, o focinho apontado para a estrada, rosnando baixo. Coloquei ela no sofá, o mesmo onde a Célia costumava deitar para ver televisão. E corri buscar água, pano limpo, álcool. Quando voltei, ela tinha aberto os olhos de novo, mas o olhar estava perdido, febril. "Você está em segurança agora", disse, passando o pano molhado no rosto dela, limpando o sangue e a terra. "Ninguém vai te machucar aqui." Mas mesmo enquanto falava, sabia que era mentira. Porque do lado de fora, na escuridão crescente, o Caramelo não parava de rosnar. E lá no fundo da estrada, muito longe, mas não longe o suficiente, eu ouvi o ronco de um motor parando. Gente que abandona alguém assim não aceita perder. E quem volta, volta pior. A primeira coisa que aprendi quando a Célia adoeceu foi que o medo tem cheiro. Cheira a suor frio, a remédio, a desespero que gruda na pele e não sai nem com banho. Naquela noite, sentado na beira do sofá com aquela menina febril gemendo baixinho, o cheiro voltou. Não era só dela, era meu também. Medo de não saber o que fazer, medo de ter feito a escolha errada, medo do que vinha pela estrada. Molhei o pano de novo e passei no rosto dela, no pescoço, nos braços queimados. A pele estava quente demais, a respiração rápida e irregular. Ela precisava de médico, de hospital, de coisas que eu não tinha ali. A cidade mais próxima ficava a 40 quilômetros. O posto de saúde do povoado fechava às 6. Eu estava sozinho com uma moça desacordada, um cachorro nervoso e a certeza de que tinha alguém lá fora procurando por ela. Que eu fiz, Célia?" Sussurrei para o vazio, como se minha mulher morta pudesse me ouvir. Que eu fui me meter? Mas eu sabia a resposta. Não tinha escolha. Ou melhor, tinha.
Podia ter virado o rosto, seguido em frente, deixado a natureza seguir seu curso cruel. Mas então não seria mais eu. Seria outra coisa. Algo menor. Algo que eu não conseguiria olhar no espelho. O caramelo latiu. Um latido agudo de alerta. Larguei o pano e me levantei num pulo. Fui até a janela e olhei para fora, afastando a cortina velha com cuidado. A noite tinha caído de vez, espessa e sem lua. A única luz vinha do poste na entrada da fazenda, amarela e fraca, que mal iluminava a porteira aberta. Eu não via nada, mas sentia. A mesma sensação de quando você acorda de madrugada e sabe que tem alguém na casa mesmo sem ouvir nada. Tinha alguém lá fora. Afastei-me da janela devagar e fui até o quarto. Abri o guarda-roupa velho que rangia nas dobradiças e peguei a espingarda calibre 12 que estava guardada lá atrás, embrulhada num cobertor. Era da época do meu pai. Ele usava para espantar onça que vinha pegar bezerro. Eu nunca tinha apontado aquela arma para ser humano na vida. Tinha caçado tatu, capivara, uma vez um javali que invadiu a horta. Mas, gente, nunca. Carreguei os 2 cartuchos com as mãos tremendo. O clique do ferrolho ecoou alto demais na casa silenciosa. Voltei para a sala e coloquei a espingarda apoiada na parede perto da porta. O caramelo estava parado feito estátua, as orelhas empinadas, o pelo do pescoço todo eriçado. Ele olhou para mim e eu vi medo nos olhos dele também. "Eu sei, garoto", disse baixinho. "Eu também." A menina gemeu no sofá. Me aproximei e ajoelhei do lado dela. Os olhos estavam se mexendo embaixo das pálpebras fechadas. Ela estava sonhando ou tendo pesadelo, mais provável. Coloquei a mão na testa dela. Febre alta. Muito alta. "Moça", chamei, balançando o ombro dela de leve. "Moça, você precisa acordar. Precisa me contar o que aconteceu." Ela se mexeu, resmungou algo que não entendi, mas não acordou. Fui até a cozinha e peguei um copo d'água. Levantei a cabeça dela com cuidado e molhei os lábios rachados. Ela engoliu por reflexo, tossiu, engasgou um pouco, mas os olhos abriram. Levou alguns segundos para ela focar. Quando focou, o pânico voltou. Ela tentou se levantar, os olhos arregalados, procurando uma saída. "Calma, calma." Segurei os ombros dela com firmeza, mas sem machucar. "Você está em segurança. Ninguém vai te machucar aqui. Eu te tirei da estrada, lembra? Eu te trouxe para minha casa." Ela parou de se debater, mas continuou tensa, o corpo todo tremendo. Olhou ao redor. A sala simples, os móveis velhos, as fotos na parede, o caramelo parado perto da porta. Depois olhou para mim. Estudou meu rosto por um longo momento, procurando alguma coisa, procurando saber se podia confiar. Onde eu tô?" A voz saiu fraca, rouca. "Na minha fazenda, a uns 8 quilômetros de onde eu te achei." Ofereci o copo d'água de novo. "Bebe, devagar." Ela pegou o copo com as 2 mãos. As mãos tremiam tanto que precisei ajudar. Bebeu em goles pequenos, cada um parecendo doer na garganta seca. Quando terminou, encostou a cabeça de volta no sofá e fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo canto. "Ele vai me achar", sussurrou. "Ele sempre acha." "Ah, quem?" perguntei, mesmo já sabendo a resposta. "Seu pai?" Ela abriu os olhos de novo e me olhou. Havia algo naquele olhar que ia além do medo. Era vergonha. Uma vergonha profunda, do tipo que come a pessoa por dentro. "Meu pai e meus irmãos", disse, a voz quebrando. "Eles fizeram isso. Eles me amarraram e me deixaram lá. Disseram que eu era uma vergonha que tinha sujado o nome da família." Senti a raiva subir, quente e perigosa. Cerrei os punhos. Por quê? O que você fez?" Ela hesitou. Olhou para o próprio colo, para as mãos marcadas pelas cordas. Quando falou de novo, a voz era quase inaudível. "Eu engravidei." O silêncio que se seguiu foi pesado. Lá fora, o vento tinha começado a soprar, trazendo o cheiro de chuva distante. As cigarras tinham calado. Só se ouvia a respiração da menina e o rosnado baixo do caramelo. "O pai da criança..." Comecei,
mas ela me interrompeu. Não quer saber. A voz dela saiu dura, amarga. A família dele tem terra, tem nome, tem dinheiro. Quando contei para ele, me chamou de mentirosa. Disse que eu era vagabunda, que queria arrancar dinheiro dele. Me empurrou, me xingou, me expulsou da casa dele. Ela parou para respirar, as lágrimas caindo livremente agora. Quando meu pai descobriu, ficou louco. Disse que eu tinha desonrado ele, que nenhum homem ia me querer agora, que eu não prestava para nada. Meus irmãos... A voz falhou. Meus irmãos me bateram, me chutaram. Minha mãe ficou só olhando, chorando, mas não fez nada. Ninguém fez nada. Ela levou a mão à barriga num gesto instintivo, protetora. Eles disseram que iam resolver o problema, que iam acabar com a vergonha de uma vez. Me botaram na caminhonete de madrugada, amarraram minhas mãos, me levaram para aquela estrada. Meu pai falou que ia voltar antes de escurecer para ver se eu tinha aprendido a lição. Mas eu sabia, soluçou. Eu sabia que ele não ia me levar de volta. Ele ia me matar. Ou ia deixar eu morrer ali sozinha. A raiva que eu sentia agora era física, doía no peito, apertava a garganta. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de pai olha para a própria filha, grávida, assustada, precisando de ajuda, e escolhe a morte? Como é seu nome? Perguntei. Isadora, respondeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Mas todo mundo me chama de Dora. Dora. Repeti, testando o nome. Eu sou o Miguel. E aquele ali, apontei para o cachorro, é o Caramelo. Você tá na minha casa agora, e enquanto você estiver aqui, ninguém vai te machucar. Eu prometo. Era uma promessa grande, pesada, e eu não sabia se conseguiria cumprir. Mas olhando para aquela menina quebrada, para a barriga que mal se notava ainda, eu sabia que não tinha outra escolha. O Caramelo latiu de novo, desta vez mais alto, mais urgente. Levantei num pulo e peguei a espingarda. Fui até a janela de novo, e desta vez eu vi faróis, vindo pela estrada de terra, devagar, como se estivessem procurando algo. Uma caminhonete velha, barulhenta, parou na entrada da fazenda, os faróis iluminando a porteira aberta. Apaga a luz, sussurrei para Dora. Ela se arrastou do sofá e apagou o interruptor. A casa mergulhou na escuridão. Só a luz fraca que entrava pela janela permitia ver os contornos das coisas. Fiquei grudado na parede, espiando pela fresta da cortina. A porta da caminhonete se abriu. Um homem desceu. Alto, ombros largos, chapéu de palha na cabeça. Depois outro. Mais novo, mais magro, eles ficaram parados ali, olhando para casa. Não dava para ver os rostos com a contraluz dos faróis, mas dava para sentir a intenção. Não era amigável. É eles. A voz de Dora veio fraca atrás de mim. Meu pai e meu irmão. O homem mais velho deu alguns passos em direção à casa. Parou no meio do caminho. Gritou. Eu sei que ela está aí dentro. A voz ecoou na noite. Era uma voz grossa, acostumada a dar ordens e ser obedecida. Uma voz que não conhecia a palavra não. Manda ela sair. Isso não é problema seu, não. É assunto de família. Apertei a espingarda com mais força. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir daqui. Dora tinha se encolhido no canto da sala, abraçando os joelhos, o corpo sacudindo com os soluços silenciosos que tentava controlar. O homem esperou. Quando não houve resposta, deu mais alguns passos. Eu não quero problema com você, senhor, gritou de novo. Mas essa menina é minha filha. Eu tenho direito sobre ela. O que eu faço com ela não é da sua conta. Direito. A palavra me fez sentir náusea. Como se uma pessoa pudesse ser propriedade de outra. Como se ser pai desse o direito de matar. Afastei-me da janela e fui até a porta. Dora tentou me segurar pelo braço. Não sai, implorou, os olhos arregalados. Ele mata você. Fica aqui, respondi, soltando o braço dela com cuidado. Não acende a luz. Não faz barulho. Abri a porta só uma fresta e saí pro alpendre.
O caramelo saiu junto, rosnando alto agora, mostrando os dentes. Fiquei ali parado, a espingarda segurada com as duas mãos, apontada para o chão, mas pronta. O homem parou quando me viu. Ficamos nos olhando por um longo momento. Ele iluminado pelos faróis da caminhonete, eu na sombra do alpendre. A distância era de uns 30 metros. Distância boa para um tiro de espingarda. "Ela não vai com vocês", disse, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia. O homem cuspiu no chão. "Você não sabe do que está falando, velho. Aquela ali é uma desgraçada, uma vagabunda que desonrou minha família. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Não enquanto ela estiver no meu teto." Ele riu, um riso curto, sem humor. "Você acha que essa espingarda velha me assusta? Eu já matei onça de perto, seu imbecil. Você não tem coragem de apertar esse gatilho." Talvez ele tivesse razão. Eu nunca tinha atirado em ninguém, nunca tinha sequer pensado nisso. Mas olhando para aquele homem, vendo a certeza nos ombros dele, o desprezo na postura, eu senti algo mudar dentro de mim. Não era coragem, era outra coisa. Era a compreensão de que algumas linhas, uma vez cruzadas, não têm volta. E ele tinha cruzado todas elas. "Testa", respondi, erguendo a espingarda e apoiando na altura do ombro. "Dá mais um passo e se descobre se eu tenho coragem ou não." O filho, que tinha ficado calado até então, deu um passo à frente. "Pai, vamos embora. A gente volta amanhã com mais gente. Esse velho não vai aguentar." Mas o pai não se mexeu. Ficou me encarando, medindo, calculando. Eu podia ver a raiva fervendo nele, a vontade de avançar, de quebrar tudo. Mas também via o cálculo. Ele sabia que na escuridão, com eu tendo a vantagem da posição e uma espingarda apontada, as chances não estavam do lado dele. "Isso não acabou", disse finalmente. "Você acabou de comprar uma guerra, velho. E guerra se paga com sangue." Virou as costas e voltou para a caminhonete. O filho o seguiu, mas antes de entrar, virou e me lançou um olhar. Não era de raiva, era pior. Era uma promessa. A caminhonete deu ré, virou e desapareceu pela estrada, os faróis sumindo na escuridão. Mas o ronco do motor ficou no ar por muito tempo, como um aviso. Fiquei ali parado no alpendre não sei por quanto tempo. As pernas tremiam, as mãos tremiam. O corpo inteiro tremia com a adrenalina que só agora começava a descer. O caramelo encostou a cabeça na minha perna, também tremendo. Coloquei a mão no pelo dele. "É, garoto", sussurrei. A gente se meteu numa boa dessa vez. Quando voltei para dentro, Dora ainda estava encolhida no canto. Olhou para mim com uma mistura de alívio e culpa. "Eu sinto muito", disse, chorando de novo. "Eu não queria trazer problema para você. Eu não queria..." "Mas para!" interrompi, guardando a espingarda e me sentando no chão na frente dela, cansado demais para ficar em pé. "Você não tem culpa de nada disso. Nada. Ouviu bem? Nada." Ela balançou a cabeça, mas eu via que não acreditava. "Você salvou minha vida", sussurrou. "E agora eles vão te matar por causa disso." "Talvez", admiti. "Mas se eu não tivesse te salvado, eu já estaria morto por dentro de qualquer jeito. Então, no final das contas, não faz diferença." Ela me olhou como se fosse a primeira vez que alguém falava algo assim para ela. Como se gentileza fosse uma língua estrangeira que ela não compreendia mais. "Amanhã a gente pensa no que fazer", disse, me levantando com esforço. "Agora você precisa descansar. Vou te levar para o quarto. Tem uma cama de verdade lá. Já dormiu gente melhor que a gente nela." Ajudei ela a se levantar e a levei pelo corredor até o quarto de hóspedes. O quarto que era da minha filha que nunca tive. O quarto que a Célia tinha preparado com esperança e que ficou vazio quando o médico disse que ela não podia ter filhos. A cama estava feita com lençóis limpos. Não usava aquele quarto fazia anos. Dora deitou com cuidado, como se cada movimento doesse, e provavelmente doía. "Obrigada", sussurrou, já fechando os olhos de exaustão. "Dorme", respondi, puxando o cobertor sobre ela. "Eu fico de vigia."
E fiquei, a noite inteira, sentado numa cadeira na sala, a espingarda no colo, o caramelo aos meus pés. Cada barulho me fazia saltar, cada vento que batia na janela, cada galho que estalava lá fora. O sono não veio, não tinha espaço para sono. Só tinha espaço para uma pergunta que girava na minha cabeça sem parar: o que eu tinha feito? E outra, mais assustadora: o que eu ia fazer agora? Porque uma coisa era certa: eles voltariam. Com mais gente, com mais raiva. E quando voltassem, eu teria que escolher minha paz ou a vida dela. Mas olhando para a porta do quarto onde Dora dormia, a resposta já estava clara. Já não havia mais paz. Não para mim. Só havia a escolha de ser o homem que eu queria ser ou o homem que o mundo queria que eu fosse. E eu já tinha feito minha escolha na estrada quando desci do fantasma e cortei aquelas cordas. Agora era hora de viver com as consequências. A chuva começou a cair lá fora, finalmente, forte, como se o céu também tivesse escolhido um lado. A chuva caiu a noite inteira, daquele jeito que só cai no cerrado. Violenta, urgente, como se quisesse lavar o mundo de todos os pecados de uma vez só. Os relâmpagos rasgavam o céu e iluminavam a sala em flashes brancos e silenciosos. O trovão vinha depois, rolando pesado por cima da casa, fazendo as janelas tremerem nas esquadrias velhas. O caramelo tinha subido no sofá e dormia encolhido, mas de vez em quando se mexia, inquieto, como se sonhasse com coisas ruins. Eu não dormi. Nem tentei. Fiquei ali na cadeira, a espingarda atravessada no colo, olhando a porta da frente e esperando. Esperando o quê? Não sabia direito. Talvez esperasse que eles voltassem no meio da tempestade, loucos de raiva, prontos para invadir minha casa e fazer justiça com as próprias mãos. Ou talvez esperasse que o dia chegasse e tudo se revelasse um pesadelo, que eu acordasse e a casa estivesse vazia, só eu e meus fantasmas de sempre. Mas não foi pesadelo. Quando a primeira luz cinzenta da manhã começou a entrar pelas frestas das cortinas, Dora ainda dormia no quarto dos fundos, e a realidade continuava ali, pesada e inevitável, como a chuva que agora caía mansa, cansada. Me levantei com esforço. As costas doíam, a idade cobrando o preço de uma noite inteira, sentado numa cadeira dura. Coloquei a espingarda encostada na parede e fui até a cozinha. Precisava de café. Café forte, daqueles que fazem o coração acordar à força. Acendi o fogão a lenha, o clique do isqueiro ecoando alto demais na casa silenciosa, e coloquei a chaleira com água. Enquanto esperava ferver, olhei pela janela da cozinha. O dia nascia devagar, escondido atrás das nuvens pesadas. Tudo lá fora tinha virado lama. O pátio, a estrada, até o céu parecia ter cor de barro molhado. O fantasma estava no curral, protegido do temporal pela cobertura de telha. Quando me viu na janela, relinchando baixo, pedindo comida. A vida continuava. Os bichos não se importavam com guerra de gente. Eles queriam ração, água limpa, um lugar seco para dormir. O básico, o simples. Invejei o fantasma por um momento. A água ferveu. Fiz o café no coador de pano, como minha mãe me ensinou há 50 anos. O cheiro encheu a cozinha, cheiro de casa, de manhã, de normalidade. Servi numa caneca velha e bebi em pé, olhando a chuva cair. O café queimou a garganta, mas era bom. Me fazia sentir vivo, ancorado no presente. Foi quando ouvi o barulho. Um gemido abafado vindo do quarto. Larguei a caneca e corri pelo corredor. Abri a porta devagar. Dora estava sentada na cama, dobrada sobre si mesma, abraçando a barriga, o rosto contorcido de dor. "Tá doendo?" Perguntei, já sabendo a resposta estúpida. Ela assentiu, os dentes cerrados, tentando não gritar. Suor escorria pela testa dela, apesar do frio da manhã. "É a barriga." A voz saía entrecortada. "Tá doendo muito, desde que acordei." Meu coração afundou.
Eu não entendia nada de gravidez, mas entendia de dor. E aquilo não era dor normal, não do jeito que ela estava se segurando, o corpo todo tenso. Há quanto tempo você está grávida? 3 meses, respondeu, e então uma nova onda de dor veio. Ela gemeu, apertando os olhos. Você está sangrando? Ela olhou para baixo, para as próprias pernas. Depois olhou para mim, os olhos arregalados de pânico. Eu acho que sim. Não pensei, só agi. Peguei ela no colo. Ela era leve demais, Deus do céu, e a levei de volta para a sala. Coloquei no sofá com cuidado, peguei travesseiros e cobertores, tentei deixá-la o mais confortável possível, mas eu sabia que conforto não ia resolver. Ela precisava de médico, de hospital, de coisas que eu não tinha. Eu preciso te levar para a cidade, disse, já me levantando. Você precisa de ajuda de verdade. Não! Ela me segurou pelo pulso com uma força surpreendente. Não pode. Eles vão me achar. Meu pai conhece todo mundo. O médico, as enfermeiras, todo mundo. Se eu aparecer lá, vão avisar ele. E aí, não precisou terminar. Eu sabia o final dessa frase. Mas você pode perder o bebê. Argumentei, a voz saindo mais dura do que eu pretendia. Você pode morrer, Dora, isso é sério. Eu sei. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Mas se eu for lá e eles me entregarem para o meu pai, vou morrer do mesmo jeito. Pelo menos aqui eu tenho uma chance. Olhei para ela. Para aquela menina quebrada, sangrando, segurando a barriga como se pudesse proteger o que restava de esperança dentro dela. E entendi que não havia saída fácil. Não havia caminho que não passasse por dor. Tem alguém? Perguntei. Alguém em quem você confia? Alguma amiga, uma parteira, qualquer pessoa que possa vir aqui? Ela pensou por um momento, mordendo o lábio inferior. A dona Sebastiana, disse hesitante. Ela é parteira. Mora no povoado, perto da igreja. Ela não gosta do meu pai. Teve problema com ele no passado, alguma coisa com terra. Talvez ela ajude. Você tem certeza? Não. A resposta foi honesta. Mas é a única pessoa que eu consigo pensar. Não era muito, mas era alguma coisa. Tá bem. Peguei um cobertor extra e coloquei sobre ela. Eu vou até lá buscar ela, mas você fica aqui, quieta. Não abre a porta para ninguém. Ninguém, ouviu? O caramelo fica com você. Ela assentiu, já se encolhendo de novo com outra onda de dor. Vesti a capa de chuva velha que ficava pendurada atrás da porta, peguei o chapéu de palha, mais para disfarçar o rosto do que para proteger da chuva, e saí. O fantasma estava impaciente, mas seco sob a cobertura. Selei ele rápido, as mãos se movendo por memória, por anos de repetição. Montei e saí no trote. A chuva tinha diminuído, mas ainda caía fina, molhando tudo. A estrada virou um lamaçal. O fantasma pisava com cuidado, desviando das poças mais fundas. Levei quase 1 hora para chegar ao povoado. Normalmente levava metade disso, mas com a lama não dava para apressar. O povoado era pequeno, umas 30 casas, uma igreja, um mercadinho, um bar que também servia de posto de gasolina, tudo fechado ainda naquela hora. O relógio da igreja marcava 6:30. Só os cachorros estavam acordados, latindo preguiçosos para os cascos do fantasma na rua de barro. A casa da dona Sebastiana ficava nos fundos, quase saindo do povoado. Uma casinha simples de adobe, com telhado de brasilite e uma varanda coberta de plantas. Desci do cavalo e amarrei as rédeas no mourão da cerca. Subi os 3 degraus de madeira e bati na porta. Demorou. Bati de novo. Já vai, já vai. Uma voz rouca reclamou lá dentro. Que aflição é essa? A porta se abriu. Uma mulher velha, baixa e gorda, de cabelo branco amarrado num coque frouxo, me olhou de cima a baixo com olhos pequenos e desconfiados. Quem é o senhor e o que quer nessa hora? Dona Sebastiana? Depende de quem está perguntando. Meu nome é Miguel.
Tenho uma fazenda a uns quilômetros dali da estrada principal. Eu preciso da senhora. É urgente. Ela estreitou os olhos ainda mais. Urgente como? Uma moça, grávida de 3 meses. Tá sangrando. Tá com muita dor. E o que eu tenho a ver com isso? Ela disse que a senhora é parteira. Disse que a senhora pode ajudar. Quem é ela? Hesitei. Não sabia se devia contar, mas não tinha escolha. Isadora, filha do Tertuliano, ela completou, e a voz mudou. Ficou dura. Aquele desgraçado. A senhora conhece ele? Infelizmente. Cuspiu pro lado. Ele me roubou 5 hectares de terra faz 10 anos. Entrou com papel falso no cartório, subornou o tabelião, ficou com o que era meu por direito. Eu nunca esqueci e nunca vou esquecer. Ela me olhou de novo, agora com mais atenção. Por que a menina do Tertuliano está na sua casa sangrando? Contei. Não tudo, mas o suficiente. A estrada, a moça amarrada, os urubus, a família que voltou ameaçando. Dona Sebastiana me ouviu em silêncio, os braços cruzados, o rosto impassível. Quando terminei, ela ficou parada por um longo momento. O senhor sabe no que se meteu? Perguntou finalmente. Sei. O Tertuliano não vai deixar passar. Ele vai voltar. Com os filhos, com os capangas. Ele vai queimar sua casa, matar seu gado, acabar com tudo que o senhor tem. E quando acabar com suas coisas, vai acabar com o senhor também. Eu sei disso tudo. Ela me estudou com aqueles olhinhos afiados. Então por que fez? Era a pergunta que eu tinha me feito a noite inteira. E ainda não tinha resposta boa. Porque era o certo. Ela bufou. Mas eu vi algo mudar no rosto dela. Não era aprovação. Era reconhecimento. Como se ela entendesse o tipo de estupidez que me fazia fazer o que fiz. Me dê 10 minutos, disse, virando as costas. Vou pegar minhas coisas. Ela fechou a porta. Fiquei ali na varanda, ouvindo os barulhos vindos de dentro. Gavetas abrindo, coisas sendo jogadas numa bolsa, água correndo. A chuva tinha parado de vez. Agora só restavam as poças e o cheiro de terra molhada. Um cheiro bom. Um cheiro de vida. Quando ela voltou, trazia uma bolsa de pano surrada e um pano amarrado na cabeça. Vamos de cavalo? Sim, senhora. Ela resmungou algo sobre idade e ossos, mas aceitou minha mão e subiu na garupa do fantasma com mais agilidade do que eu esperava. Deve ter montado a vida inteira. Voltamos em silêncio. Ela não perguntou nada e eu não ofereci nada. Só o som dos cascos na lama, a respiração pesada do fantasma, o canto distante de um bem-te-vi que não sabia que o mundo tinha mudado durante a noite. Quando chegamos à fazenda, Dora estava onde eu tinha deixado, encolhida no sofá, o caramelo deitado no chão ao lado, vigiando. Ela olhou para Dona Sebastiana com uma mistura de alívio e medo. Dona Sebastiana, quieta, menina. A velha interrompeu, já abrindo a bolsa e tirando coisas de dentro. Deixa eu ver. Ela examinou Dora com mãos experientes, firmes, mas gentis. Pressionou a barriga, checou o sangramento, fez perguntas numa voz baixa que eu não conseguia ouvir. Dora respondia entre soluços. Depois de uns 10 minutos, Dona Sebastiana suspirou fundo e olhou para mim. Ela vai perder o bebê, disse, sem rodeios. Não tem o que fazer. O corpo já começou a rejeitar. Provavelmente foi o trauma, as agressões, a desidratação. O corpo dela decidiu que não consegue sustentar uma gravidez agora. Dora soltou um grito abafado e começou a chorar. Um choro profundo, daqueles que vêm de um lugar onde as palavras não alcançam. Dona Sebastiana segurou a mão dela. Eu sei, minha filha, eu sei que dói, mas você vai sobreviver. E isso é o que importa agora. Você vai sobreviver. Não tem nada que possa fazer? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Tenho. Posso fazer o processo menos doloroso. Posso dar chá para ajudar o corpo a expelir. Posso fazer compressa para a dor. Posso ficar aqui e segurar a mão dela enquanto acontece. Mas mudar o resultado? Não.
Isso já está nas mãos de Deus. Virei o rosto. Não queria que elas vissem o que eu sentia. Raiva. Raiva de quê? De quem? Do pai que amarrou a própria filha? Do namorado que a abandonou? De Deus que permitia isso tudo? Não sabia. Só sabia que a raiva queimava e não tinha onde colocar. Preciso de água quente, disse Dona Sebastiana, já se movimentando. Pano limpo e privacidade. O senhor vai ter que sair. Obedeci. Fervi água. Separei panos. Levei tudo para a sala. Depois saí para o alpendre e fiquei ali, sentado nos degraus de madeira, olhando a manhã cinzenta. O caramelo veio e deitou do meu lado, encostando a cabeça no meu joelho. De dentro da casa, ouvi os gemidos de Dora, baixos no começo, depois mais altos, mais desesperados. Ouvi a voz de Dona Sebastiana cantarolando algo, uma cantiga antiga, dessas que mães cantam para acalmar filho. Ouvi choro, muito choro. Fiquei ali por horas. Quanto tempo? Não sei. O suficiente para a chuva voltar e parar de novo. O suficiente para o céu clarear um pouco. O suficiente para eu me sentir completamente inútil. Quando Dona Sebastiana finalmente abriu a porta, o sol já estava alto, escondido atrás das nuvens, mais alto. Ela parecia cansada, mais velha do que quando tinha chegado. Acabou, disse simplesmente. Ela vai ficar bem. O corpo vai se recuperar. O coração, balançou a cabeça. Coração demora mais. E o bebê? Já cuidei disso. Enterrei nos fundos, perto daquela mangueira grande. Fiz uma oração. Foi o que deu para fazer. Assenti, sem palavras. Ela precisa descansar agora. Muito descanso. E proteína. Caldo de galinha, carne, ovo. O corpo perdeu muito sangue. Precisa repor. Eu cuido. Ela me olhou por um longo momento. O senhor é um homem bom, seu Miguel. Mas homem bom morre rápido quando enfrenta homem mau. O Tertuliano não vai esquecer. E quando ele voltar, vai ser pior. Eu sei. Sabe mesmo? Ela se aproximou a voz baixa. Porque não é só ele. É os filhos. É os capangas. É todo mundo que deve favor para ele. Metade do povoado tem medo dele. A outra metade trabalha para ele. O senhor está sozinho nisso. Não estou sozinho. Olhei para o caramelo, depois para a casa onde Dora descansava. Tenho companhia. Ela suspirou, mas sorriu. Um sorriso triste. Que Deus proteja os tolos e os justos, porque geralmente são a mesma pessoa. Ela ficou mais algumas horas, preparou mais chá, deixou instruções, explicou o que observar nos próximos dias. Quando finalmente se preparou para ir embora, recusou o pagamento. Qualquer coisa contra o Tertuliano é de graça, disse. Considere meu pequeno ato de vingança. Levei ela de volta ao povoado. Quando voltei, o sol já descia de novo. Um dia inteiro tinha se passado. Um dia que mudou tudo e não mudou nada ao mesmo tempo. Entrei em casa devagar. Dora dormia no quarto, o rosto pálido, mas tranquilo. O caramelo tinha voltado para o posto dele ao lado da porta. E eu fiquei ali no meio da sala, sentindo o peso da escolha que tinha feito. Salvei uma vida. Perdi outra. Ganhei uma responsabilidade que não procurava, e agora tinha uma guerra se aproximando. Mas quando olhei pela janela e vi a mangueira lá nos fundos, onde um bebê que nunca teve chance estava enterrado, senti algo estranho. Não era arrependimento, era propósito. Pela primeira vez em 8 anos, desde que enterrei a Célia, eu tinha algo pelo que lutar além da minha própria solidão. E isso, de alguma forma torta, parecia certo. A noite caiu de novo, e eu voltei para a cadeira com a espingarda no colo, esperando. 3 dias se passaram. Dora melhorava devagar. Comia pouco, falava menos ainda, mas o corpo começava a se recuperar. Eu fazia caldo de galinha, forçava ela a tomar. Dona Sebastiana vinha todo dia, cavalgando sozinha pela estrada de barro, trazendo ervas e chás amargos. Ela não cobrava nada. Dizia que estava quitando uma dívida antiga com o universo.
Na manhã do quarto dia, acordei com o caramelo latindo furioso na porta. Pulei da cadeira onde tinha cochilado, peguei a espingarda e fui até a janela. O que vi me gelou. Não era só uma caminhonete dessa vez. Eram 3 e 2 cavalos, 7 homens, talvez 8. Estavam parados na porteira, esperando. No meio deles, montado num cavalo preto, estava o Tertuliano. Reconheci pela postura, pelo chapéu, pela forma como os outros se curvavam levemente quando ele falava. Dora apareceu atrás de mim, ainda fraca, apoiando-se na parede. Eles voltaram, sussurrou a voz tremendo. Volta pro quarto, tranca a porta. Mas, agora, Dora. Ela obedeceu. Ouvi a porta se fechar, a chave girando. Respirei fundo e saí pro alpendre. Dessa vez não estava sozinho. Tinha colocado a espingarda carregada, 2 cartuchos extras no bolso e o facão do meu pai pendurado no cinto. Se iam vir buscar guerra, iam encontrar. Tertuliano desmontou devagar. Era um homem grande, de uns 60 anos, barriga proeminente, mas ombros ainda fortes. Usava roupa de vaqueiro cara, camisa bordada, cinto com fivela de prata, bota de couro fino. Tinha o rosto curtido de sol, cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda e olhos pequenos e duros como pedra. Seu Miguel, disse a voz arrastada. Acho que a gente começou com o pé esquerdo. Não respondi. Só segurei a espingarda mais firme. Ele sorriu. Não era um sorriso amigável. Eu vim buscar o que é meu. Minha filha. Ela tá doente da cabeça, sempre foi. Foge de casa, inventa história, arruma confusão. O senhor foi enganado por ela. Enganado? A palavra saiu dura. Vi ela amarrada no meio da estrada. Isso foi engano? Foi correção. Pai tem direito de corrigir filho. Correção é deixar morrer? O sorriso sumiu do rosto dele. O senhor não sabe de nada. Aquela menina desonrou minha família, meu nome. Eu construí tudo do zero, suei sangue para ter o que tenho. E ela quis jogar tudo fora por causa de um pirralho qualquer. Ela perdeu o bebê, falei sem pensar. Silêncio. Tertuliano piscou, processando. Algo passou pelo rosto dele. Não sei se foi alívio ou raiva. Então o problema tá resolvido, disse finalmente. Manda ela sair. A gente leva ela para casa, tudo volta ao normal. Ela não vai. Não tá perguntando, seu Miguel, tô avisando. E eu tô respondendo. Ela fica. Um dos homens atrás dele deu um passo à frente. Era jovem, musculoso, com uma cicatriz recente no rosto. Devia ser um dos filhos. Pai, deixa eu resolver isso. Mas Tertuliano levantou a mão, mandando ele ficar quieto. Olhou para mim por um longo momento, medindo, calculando. Então começou a caminhar em direção à casa, devagar, as botas batendo no chão. O senhor tem uma fazenda bonita, disse olhando ao redor. Quanto de terra? 200 hectares. 300. 250. Boa terra. Gado de corte, plantação de soja possível. Vale dinheiro, muito dinheiro. Ele parou a uns 10 metros de mim. Seria uma pena perder tudo isso por causa de uma menina que nem é sua. A ameaça não era velada, era cristalina. Ameaça não funciona comigo, respondi, mas minha voz tremeu levemente. Não é ameaça, é realidade. Tertuliano cuspiu no chão. Amanhã os pastos do senhor podem pegar fogo. Semana que vem o gado pode aparecer morto. Mês que vem o senhor mesmo pode ter um acidente. Queda de cavalo, sei lá. Essas coisas acontecem. E o delegado? A polícia? Ele riu. Uma risada curta e seca. O delegado joga truco comigo todo sábado. A polícia come churrasco na minha casa todo mês. O juiz deve favor para mim. O prefeito também. Eu sou a lei aqui, seu Miguel. Eu. Era verdade. Eu sabia que era. Em cidade pequena, homem com dinheiro é rei. E Tertuliano tinha dinheiro, tinha terra, tinha poder. Então que venha, disse erguendo a espingarda. Mas vou levar pelo menos 2 comigo. Tertuliano me olhou com algo parecido com respeito.
ou talvez fosse pena. O Senhor é corajoso. Mas coragem não enche barriga, não paga conta, não traz ninguém de volta da morte. Virou as costas e começou a andar de volta para o cavalo. Eu dou 24 horas para o Senhor mudar de ideia. Depois disso, o que acontecer é com o Senhor. Montou no cavalo preto. Os outros homens voltaram para as caminhonetes. Antes de ir embora, Tertuliano me lançou um último olhar. Minha filha sempre foi fraca, mas o Senhor é só tolo. E foram embora, levantando poeira na estrada. Fiquei ali parado até o último ruído de motor sumir ao longe. Então minhas pernas falharam e tive que me sentar nos degraus. O caramelo veio lamber minha mão. Estava tremendo. Dora abriu a porta do quarto devagar. Eu ouvi tudo, disse, a voz quebradiça. Miguel, eu preciso ir. Não posso deixar você perder tudo por minha causa. Você não vai a lugar nenhum. Mas acabou, Dora. Eu já fiz minha escolha. Agora é esperar para ver o que vem. Ela começou a chorar. Veio e sentou do meu lado nos degraus. E pela primeira vez em 8 anos, desde que perdi a Célia, eu coloquei o braço em volta de alguém. Ela era magra, quebrada, cheirava a remédio e tristeza. Mas era viva. E isso bastava. Por que você está fazendo isso? Sussurrou. Porque alguém tem que fazer. Mas você nem me conhece. Olhei para o horizonte, para o céu que começava a clarear depois de dias de chuva. Não precisa conhecer alguém para saber o que é certo. Ficamos ali sentados enquanto o sol finalmente aparecia. E pela primeira vez, desde que tudo começou, senti algo parecido com paz. Durou pouco. Naquela noite, o primeiro pasto pegou fogo. O cheiro chegou antes das chamas. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Arroz, feijão, umas batatas cozidas, quando o caramelo começou a latir diferente. Não era o latido de alerta normal. Era um latido agudo, quase desesperado. Larguei a colher e corri para a porta. O céu ao norte estava alaranjado. Não era pôr do sol. Era fogo. Deus do céu! Sussurrei e já estava correndo. O pasto dos fundos, onde eu tinha 50 cabeças de gado, estava em chamas. O fogo corria rápido pelo capim seco, alimentado pelo vento que tinha começado a soprar forte. As labaredas subiam altas, crepitando, devorando tudo. Dava para ouvir os bois mugindo, assustados, correndo de um lado para o outro dentro do cercado. Miguel! Dora tinha aparecido na porta, o rosto pálido. O que a gente faz? Fica dentro de casa, tranca as portas. Não esperei resposta. Corri para o curral, soltei o fantasma e montei sem sela. Ele sentiu a urgência, disparou em direção ao pasto. O caramelo corria ao lado, latindo para o fogo como se pudesse espantá-lo. Quando cheguei perto, o calor era insuportável. As cercas já estavam pegando. O gado tinha se aglomerado num canto, longe das chamas, mas o fogo cercava rápido. Se não abrisse a porteira, iam morrer todos ali, queimados ou sufocados. Desci do cavalo e corri para a porteira. A corrente estava quente demais para tocar. Peguei um pedaço de pano da sela, enrolei na mão e forcei o trinco. Abriu. Empurrei a porteira com força. Vamos! Gritei, batendo palma, tentando espantar o gado. Sai daí! Mas eles estavam paralisados de medo. Apenas olhavam para as chamas, mugindo alto. Precisava de ajuda. Olhei ao redor. Nada. Estava sozinho, sempre sozinho. Então ouvi um barulho de motor. Meu primeiro pensamento foi: voltaram para terminar o serviço. Vão me matar agora com a fazenda em chamas e ninguém vai saber a diferença. Mas quando o caminhão velho apareceu na estrada de terra, reconheci. Era o Zé Cândido, meu vizinho mais próximo. Ele desceu pulando, já gritando. Vi as chamas lá de casa, trouxe o que deu. 2 homens desceram com ele, o filho e o genro, se não me engano. Traziam baldes, panos, enxadas. Não era muito, mas era alguma coisa. E abre caminho para o gado, gritei. Eu vou buscar água. Trabalhamos como loucos.
Zé Cândido e os rapazes batiam com os panos nos focos menores, tentando conter. Eu enchia baldes no tanque e jogava nas cercas que ainda não tinham pegado completamente. O gado finalmente entendeu que a saída estava aberta e começou a correr, desgovernado, espalhando-se pela fazenda. Melhor espalhado que morto. Levou horas. Quando finalmente conseguimos controlar o fogo, eu estava coberto de fuligem, as mãos queimadas, os pulmões ardendo de fumaça. O pasto estava destruído, negro, fumegante, morto. Metade da cerca tinha virado cinza. As árvores ao redor estavam chamuscadas. Zé Cândido se sentou no chão exausto, limpando o rosto com a manga da camisa. Foi proposital, disse sem rodeios. Isso não foi acidente. Eu sei. É por causa da menina, não é? A filha do Tertuliano. Olhei para ele, surpreso. Ele deu uma risada cansada. Todo mundo já sabe, Miguel. Cidade pequena. A história correu. O pessoal está dividido. Metade acha que você é louco. A outra metade acha que você é santo. E você? O que acha? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando as cinzas ainda fumegantes. Acho que você é homem. E homem faz o que tem que fazer, não o que é fácil. Ele se levantou e estendeu a mão. Apertei. A mão dele estava tão suja e queimada quanto a minha. Vou mandar meus meninos ficarem de vigia essa noite lá em casa, disse. Se verem algo estranho, acendem fogueira para você ver. É o melhor que posso fazer sem entrar na guerra de vez. Já é mais do que eu merecia. Obrigado. Eles foram embora. Fiquei ali sozinho no meio do pasto queimado, sentindo o cheiro acre de morte no ar. O caramelo veio e encostou a cabeça na minha perna, ele também coberto de fuligem. Isso vai piorar, garoto, disse para ele. Muito pior. Quando voltei para casa, Dora estava sentada na varanda, esperando. Os olhos estavam vermelhos. Tinha chorado. Quando me viu, se levantou. Eu vou embora, disse, a voz firme pela primeira vez desde que a conheci. Amanhã de manhã. Vou para a cidade grande, para longe daqui. Não posso deixar você sofrer mais por minha causa. Para onde você vai ir? Sem dinheiro, sem documentos, sem ninguém? Não sei, mas vou descobrir. Sempre descobri. Subi os degraus devagar, sentei na cadeira velha da varanda. Estava cansado demais para brigar. Senta aqui, disse. Ela hesitou, mas obedeceu. Vou te contar uma história. Comecei, olhando para o horizonte escuro. Quando minha mulher, a Célia, ficou doente, eu fiz tudo o que podia. Vendi gado, vendi terra, vendi tudo que tinha valor para pagar tratamento. Levei ela em médico em 3 estados diferentes. Gastei até a última moeda. Fiz uma pausa, sentindo o nó na garganta. No final, não adiantou nada. Ela morreu do mesmo jeito. E sabe o que eu senti? Não foi tristeza só. Foi culpa. Culpa de não ter feito mais, de não ter encontrado o médico certo, de não ter rezado o suficiente. Durante anos, eu me perguntei se tinha valido a pena gastar tudo aquilo sabendo que o final ia ser o mesmo. Olhei para Dora. Mas sabe o que eu descobri? Valeu, porque eu não fiz aquilo pensando no resultado. Fiz porque era a coisa certa. Porque quando você ama alguém, quando você se importa, o resultado não importa. O que importa é que você tentou. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você não precisa ficar aqui por obrigação, Dora. Mas se for, vai ser porque desistiu. E eu não te salvei para você desistir agora. Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sei como viver com isso, com a culpa, com a perda, com tudo. Ninguém sabe. A gente só aprende no caminho. Ficamos ali sentados na varanda, em silêncio, enquanto a noite engolia os últimos restos de luz. O cheiro de fumaça ainda estava forte no ar. No horizonte, via as labaredas pequenas que ainda queimavam nos tocos de árvore. Eles vão voltar, disse Dora baixinho. Eu sei. E da próxima vez vai ser pior. Eu sei disso também. Você tem medo? Pensei antes de responder. Tenho.
mas tenho mais medo de me tornar o tipo de homem que vira as costas. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Era um gesto pequeno, mas significava tudo. Significava confiança. Significava escolha. Obrigada, sussurrou. Pelo quê? Por me ensinar que ainda existe gente boa no mundo. Não respondi. Não sabia o que dizer. Só coloquei o braço em volta dela e ficamos ali, dois sobreviventes no meio das cinzas, esperando para ver o que o amanhã traria. Naquela noite não dormi. Fiquei na varanda com a espingarda de vigia. O caramelo também não dormiu. Ficou alerta, as orelhas atentas a cada som. Lá pela madrugada ouvi o ronco de um motor ao longe. Fiquei tenso, o dedo no gatilho. Mas era só alguém passando na estrada principal. Ou era? Nunca dava para ter certeza. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e laranja, olhei para o pasto queimado. Era uma ferida negra na terra. Ia levar anos para se recuperar. Talvez nunca se recuperasse completamente. Mas enquanto olhava aquela destruição, pensei em Dora dormindo no quarto dos fundos. Pensei no bebê enterrado perto da mangueira. Pensei na escolha que tinha feito. E não me arrependi. Porque algumas coisas valem mais que terra, mais que gado, mais que paz, valem mais que a própria vida. E eu tinha acabado de descobrir isso. A manhã chegou pesada, grudenta, com aquele calor úmido que anuncia tempestade, mas não traz chuva. O sol nasceu vermelho atrás das nuvens baixas, tingindo o pasto queimado de uma cor de sangue seco. Eu não tinha dormido. Os olhos ardiam. O corpo doía, mas não podia relaxar. Não agora. Dora apareceu na porta por volta das 7, ainda de camisola, o cabelo despenteado. Tinha olheiras fundas, mas algo no rosto dela tinha mudado. Não era mais aquela moça quebrada que eu tinha achado na estrada. Havia uma firmeza nova ali, nascida talvez do fato de ter sobrevivido ao pior e descoberto que ainda podia continuar. Você não dormiu nada, disse, não era pergunta. Dormir é luxo que não posso me dar agora. Ela se sentou ao meu lado na varanda, trazendo 2 canecas de café que tinha preparado. O café estava forte, amargo, perfeito. Tomei em silêncio, sentindo a cafeína queimar a garganta e acordar o cérebro entorpecido. O que a gente faz agora? Perguntou. Era a primeira vez que ela dizia a gente. Não era mais você sozinho carregando o peso. Éramos 2 agora, 2 contra o mundo, ou pelo menos contra Tertuliano e seu pequeno império de terra e medo. Precisamos nos preparar, respondi. A ontem foi só o começo. Ele quer me quebrar aos poucos. Primeiro o pasto, amanhã talvez o curral, depois a casa. Quer me ver implorar, me ver rastejar até ele pedindo paz. E você vai? Olhei para ela. Para os olhos castanhos que tinham visto tanta crueldade em tão pouco tempo. Para a barriga que tinha perdido uma vida antes mesmo dela começar. Para mãos que ainda tremiam quando achava que ninguém estava olhando. Jamais. Ela sorriu. Era um sorriso pequeno, triste, mas real. Então vamos lutar. Você mal consegue andar ainda, Dora. Não pode lutar. Posso cozinhar, posso fazer curativo, posso carregar munição, vigiar enquanto você dorme, acender fogueira se vir alguém vindo. A voz dela ficou mais firme. Você me deu minha vida de volta, Miguel. A menor coisa que posso fazer é ajudar você a defender a sua. Tinha uma coragem ali que eu não esperava. O tipo de coragem que não vem de não ter medo, mas de ter medo e fazer mesmo assim. Assenti, sem palavras. O que eu podia dizer? Passamos a manhã nos preparando. Verifiquei a cerca ao redor da casa, consertei os pontos fracos, amarrei arame farpado extra nas partes mais vulneráveis. Não ia parar ninguém determinado, mas atrasaria. E às vezes, atraso é tudo que você precisa. Dora, mesmo ainda fraca, ajudou como pôde. Encheu baldes com água e espalhou pela casa. Se tocassem fogo de novo, teríamos algo para combater. Separou panos, remédios, ataduras.
Preparou comida em quantidade, arroz, feijão, carne seca e guardou em potes. Comida que durasse caso ficássemos cercados. Pela tarde, outro vizinho apareceu. Não era Zé Cândido dessa vez. Era o Tonho, um homem mais velho que tinha uma propriedade pequena, uns 5 quilômetros ao sul. Ele chegou a cavalo, devagar, olhando ao redor como se esperasse uma emboscada. Saí para receber. A espingarda estava dentro de casa, mas eu tinha o facão no cinto. Nunca se sabe. Seu Miguel, cumprimentou tirando o chapéu. Era um gesto de respeito. Tonho, o que te traz aqui? Ele olhou para o pasto queimado, depois de volta para mim. Vim avisar. O Tertuliano está recrutando gente, oferecendo dinheiro, favores, ameaçando quem não aceita. Já juntou uns 15 homens, talvez mais. Senti o estômago revirar. 15 homens. Eu era um só. 2, contando Dora, mas ela mal conseguia ficar em pé por mais de 1 hora. Quando ele vem? Não sei. Mas vi eles juntando gasolina, comprando corda, afiando facão na ferragista. Não é para cerca, isso eu te garanto. Por que tá me avisando? Você não tem medo de represália? Tonho colocou o chapéu de volta devagar. Tenho muito medo. Tertuliano já me tomou água uma vez, desviou o córrego que passa pela minha terra. Quase perdi tudo. Ele é poderoso, é cruel e não esquece ofensa. Fez uma pausa. Mas eu também não esqueço. E a maneira como você está enfrentando ele sozinho, sem nada a ganhar, isso me lembra que ainda existe homem de verdade nesse mundo. E se eu não fizer nada, não sou melhor que ele. Estendeu a mão. Apertei. Era uma mão calejada, honesta, que conhecia trabalho duro. Não posso ajudar de frente, continuou. Tenho família, netos. Não posso colocar eles em risco, mas posso vigiar. Posso avisar se ver movimento. E se precisar de um lugar para a menina se esconder, minha casa está aberta. Obrigado, Tonho. De verdade. Ele acenou e partiu, o cavalo trotando devagar pela estrada. Fiquei olhando até ele desaparecer. 2 vizinhos, 2 homens que podiam ter ficado quietos, seguros em suas casas, mas escolheram arriscar. Não era muito, mas era mais do que eu tinha direito de esperar. Voltei para dentro. Dora estava na cozinha terminando de preparar uma panela grande de caldo. O cheiro era bom, reconfortante, um cheiro de normalidade num mundo que tinha virado de cabeça para baixo. Quem era? Perguntou. Mais um amigo. Parece que não estamos tão sozinhos quanto eu pensava. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Miguel, eu preciso te contar uma coisa. Sobre meu pai. Parei. Algo no tom dela me deixou alerta. O quê? Ele não vai parar. Não importa quanto tempo leve, quantas pessoas você tenha do seu lado. Ele não sabe perder. Quando meu irmão mais novo morreu, caiu do cavalo, quebrou o pescoço. Meu pai culpou o vizinho que tinha vendido o cavalo. Disse que o animal era ruim, selvagem, queimou a casa do homem. A família inteira teve que fugir da região. Ela mexeu o caldo sem me olhar. Quando minha mãe tentou pedir divórcio há muitos anos, ele trancou ela no quarto por 3 semanas. Só soltou quando ela implorou perdão de joelhos e prometeu nunca mais falar nisso. Meu irmão mais velho uma vez contrariou ele numa venda de gado, na frente de outras pessoas. Meu pai bateu nele com cabo de pá até ele desmaiar. Na frente de todo mundo. Virou para me encarar, os olhos marejados. Ele é um monstro, Miguel. E monstro não negocia, não tem piedade, só tem fome. Por que está me contando isso? Porque você ainda tem chance de sair dessa vivo. Se me entregar, ele vai embora. Vai me matar provavelmente. Mas você fica vivo. Sua fazenda fica de pé. Já disse que não vou fazer isso. Eu sei, mas precisava tentar. Uma lágrima desceu. Não quero sua morte na minha consciência também. Fui até ela, segurei os ombros dela com firmeza. Escuta bem o que vou falar. Eu não vou morrer. E você também não. A gente vai passar por isso. Juntos.
entendeu? Ela assentiu, mas não parecia convencida. A tarde passou devagar, cada minuto arrastado, pesado de tensão. O caramelo estava inquieto, circulando a casa, rosnando para as sombras. O fantasma no curral batia o casco nervoso, até os pássaros tinham sumido. A natureza sabe quando algo ruim está para acontecer, sabe antes da gente. Por volta das 5 da tarde, ouvi o primeiro tiro. Não foi perto, foi longe, ecoando pelas colinas. Mas foi tiro, inconfundível. Peguei a espingarda e corri para fora. Dora veio atrás. O que foi? Fica dentro, agora. Subi no telhado da varanda, o lugar mais alto que eu tinha. De lá dava para ver longe, e o que eu vi me fez congelar fumaça. Não na minha propriedade, na do Zé Cândido. Não, sussurrei. Não, não, não. Desci correndo, quase caindo. Montei no fantasma sem pensar, sem plano. Só sabia que precisava chegar lá. O caramelo tentou me seguir, mas gritei para ele ficar. Ele obedeceu, relutante, voltando para guardar Dora. Galopei pela estrada, o coração batendo descompassado. Levei 10 minutos para chegar à fazenda vizinha. A casa estava de pé, mas o galpão dos fundos estava em chamas. Zé Cândido e o filho tentavam apagar com baldes, mas era inútil. O fogo já tinha tomado tudo. Desci e corri para ajudar. Miguel! Zé Cândido gritou quando me viu. Foi o pessoal do Tertuliano! Chegaram atirando, tocaram fogo e foram embora. Disseram que é para eu aprender a não me meter onde não sou chamado. A culpa me atingiu como um soco. Era por minha causa. Zé Cândido estava pagando por ter me ajudado. Eu sinto muito, Zé. Eu nunca quis. Cala a boca e pega um balde! Ele gritou, mas não tinha raiva na voz. Tinha determinação. Trabalhamos por mais de 1 hora. Salvamos a casa, mas o galpão virou cinza. As ferramentas, a ração do gado, tudo perdido. Quando finalmente conseguimos controlar, Zé Cândido se sentou no chão, o rosto negro de fuligem, e riu. Não era riso de alegria. Era riso de quem está tão cansado que não sabe mais o que fazer. Agora eu tô na guerra também, disse. Queira ou não. Você pode ir embora, falei. Levar sua família, ficar uns tempos na cidade. Eu entendo. Ele me olhou como se eu tivesse falado a maior bobagem do mundo. E deixar minha terra? Deixar você sozinho? Cuspiu no chão. Isso não é só sua guerra mais, Miguel. É nossa, de todos nós que estamos cansados de gente como Tertuliano achar que pode fazer o que quer só porque tem dinheiro e capanga. O filho dele, um rapaz de uns 25 anos, se aproximou. Pai tá certo. A gente fica, não sabia o que dizer. Meu peito estava apertado, cheio de gratidão e culpa misturadas. Obrigado, consegui murmurar. Guarda o obrigado. Vamos precisar de plano. Zé Cândido se levantou. Eles são muitos, nós somos poucos. Mas conhecemos a terra melhor que eles. E terra que a gente conhece é vantagem. Passamos a próxima hora planejando. Era plano simples. Vigias, rotas de fuga, pontos de encontro se algo desse muito errado. Não era grande coisa, mas era melhor que nada. Quando voltei para casa já era noite. Dora estava na janela, o rosto pressionado contra o vidro, esperando. Quando me viu, correu para fora. Pensei que você não ia voltar, disse, a voz tremendo. Sempre volto. Por enquanto. Ela tinha razão. Por enquanto. Mas não falei isso. Só entrei, comi a comida que ela tinha guardado, tomei banho para tirar a fuligem e o cheiro de queimado. Quando saí, Dora tinha preparado a sala. Cobertores no chão, travesseiros, a espingarda ao alcance. Vou ficar aqui com você, disse. Não quero ficar sozinha no quarto. Não discuti. A verdade é que eu também não queria ficar sozinho. Deitamos ali, lado a lado, sem se tocar, mas perto o suficiente para sentir a presença um do outro. O caramelo se enfiou entre nós, aquecendo os dois. Lá fora, o vento tinha começado a soprar forte, trazendo finalmente o cheiro de chuva de verdade. Miguel? A voz de Dora veio baixa no escuro.
Se a gente morrer, você acha que vale a pena tudo isso? Pensei na pergunta. Era uma pergunta honesta, que merecia resposta honesta. Não sei, mas eu sei que se eu não tivesse feito nada, já estaria morto por dentro. E isso é pior que morrer de verdade. Ela ficou em silêncio por um tempo. Então senti a mão dela procurar a minha no escuro. Segurei. Era uma mão pequena, fria, que tremia levemente. Obrigada por me deixar viver, sussurrou. Obrigada por me lembrar para que serve viver. Não sei quando dormi, mas dormi. E pela primeira vez em dias, não sonhei com fogo ou morte. Sonhei com chuva, com terra molhada, com vida brotando de novo no meio das cinzas. Quando acordei, ainda era madrugada. Alguma coisa tinha me acordado. Um som, um movimento, algo errado. Levantei devagar, pegando a espingarda. Dora estava acordada também, os olhos arregalados no escuro. Ouviu? Sussurrou. Ouvi. O caramelo estava de pé, tenso, rosnando baixo, olhando para a porta. Lá fora, muito distante, ouvi vozes, motores. Mais de um. Tinham voltado, e dessa vez, pelo número de faróis que eu via se aproximando pela estrada, não tinham vindo para negociar. Tinham vindo para terminar. Eram 4 da manhã quando eles chegaram. Não vieram pela estrada principal. Vieram pelos lados, pelos caminhos velhos que cortavam as propriedades vizinhas, cercando a casa como se cercam animais para abate. Eu vi os faróis se multiplicando no escuro. 5, 6, talvez 7 caminhonetes se posicionando em semicírculo ao redor da fazenda. Quantos são? Dora estava atrás de mim, a voz tremendo, mas controlada. Muitos. Mais do que eu esperava. Corri pela casa apagando todas as luzes. No escuro, a gente tinha vantagem. Eles não sabiam exatamente onde estávamos. Peguei a espingarda, conferi os cartuchos, coloquei os extras no bolso. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o pulso nas orelhas. Dora, escuta bem. Segurei ela pelos ombros. Tem um alçapão na despensa. Meu pai construiu durante a ditadura. Paranoia dele. Desce lá e fica quieta. Não sai até eu te chamar. Não vou te deixar sozinho. Não tô pedindo, tô mandando. Se eles me pegarem, você é a única testemunha do que aconteceu aqui. Precisa sobreviver para contar. Ela ia protestar, mas um grito cortou a noite. Miguel! Era a voz de Tertuliano, amplificada, ecoando. Ele devia estar usando o megafone. Seu tempo acabou! Manda a menina sair e a gente vai embora. Fica só você e sua casa de pé. Não respondi. Empurrei Dora para a despensa, abri o alçapão, uma tábua disfarçada no chão, e a fiz descer. Era um buraco pequeno, de 2 metros por 2, onde meu pai guardava mantimentos na época que tinha medo de invasão. Agora só tinha poeira e teia de aranha, mas ela cabia. Miguel, fica viva, Dora. Isso é tudo que importa agora. Fechei o alçapão antes que ela pudesse responder. Coloquei o tapete velho por cima para disfarçar. Depois voltei para a janela. Os faróis iluminavam o pátio, transformando a noite em um teatro cruel. Comecei a contar. 15 homens. Talvez mais. Alguns com espingarda, outros com facão, 2 com galão de gasolina. A intenção era clara. Última chance, Miguel. Tertuliano gritou de novo. Ele estava no meio, protegido pelos outros, covarde como sempre. Sai com a menina ou a gente entra e pega ela. E quando a gente entrar, não vai sobrar nada. Minha garganta estava seca. As mãos suavam na coronha da espingarda. Eu era um homem só. 52 anos. Cansado. Sozinho. Contra 15 homens armados liderados por alguém sem escrúpulos. As chances não eram boas. Mas então, me lembrei de uma coisa que meu pai me disse uma vez quando eu era garoto. Estávamos caçando e demos de cara com uma onça. Ela era maior, mais forte, tinha garras e presas. Nós só tínhamos uma espingarda velha e medo. Filho, ele disse, quando não pode vencer pela força, vence pela vontade. Animal desiste quando dói demais,
Mas homem de verdade só desiste quando morre. Abri a janela. Só uma fresta. Vai ter que entrar para pegar! Gritei de volta. Silêncio. Depois risadas. Risadas duras, sem humor. Seu orgulhoso de merda! Tertuliano berrou. Tá bem, do seu jeito então. Ele fez um sinal. 2 homens avançaram com os galões de gasolina. Iam incendiar a casa. Comigo dentro. Não pensei, só agi. Apoiei a espingarda na janela e atirei. O estrondo rasgou a noite. Um dos homens com galão gritou e caiu, segurando a perna. O galão rolou no chão, derramando gasolina. Não era tiro mortal. Eu tinha mirado baixo de propósito. Mas era suficiente para mandar a mensagem. O inferno se soltou. Começaram a atirar também. Vidro explodindo, madeira lascando, buracos aparecendo nas paredes. Joguei-me no chão, recarregando a espingarda com mãos trêmulas. O caramelo latia furioso, querendo avançar, mas eu segurei ele pela coleira. Fica aqui, garoto. Fica! Rastejei até outra janela. 2 homens tentavam se aproximar pela lateral da casa. Atirei de novo. Errei, mas eles recuaram. Era guerra de posição agora. Eles lá fora, eu aqui dentro. Enquanto eu tivesse munição e coragem, aguentava. Mas munição acaba, e coragem também. Foi quando ouvi o barulho do motor. Diferente dos outros, mais agudo. Vinha rápido pela estrada. Uma caminhonete velha surgiu do nada, faróis apagados vindo em velocidade. Era Zé Cândido. Ele não tinha ido embora, tinha voltado. A caminhonete entrou no meio do cerco com tudo, buzinando, levantando poeira. Os homens de Tertuliano se dispersaram, surpresos. Zé Cândido e o filho desceram já atirando, não para matar, mas para espantar, para criar confusão. Miguel, sai agora! Zé Cândido gritou. Não hesitei. Peguei o caramelo, corri para a despensa, abri o alçapão. Dora, vamos! Ela subiu, pálida, assustada. Segurei ela pela mão e corremos para a porta dos fundos. Saímos no escuro, correndo agachados. Os tiros continuavam. Gritos, confusão. Chegamos ao curral onde o fantasma esperava, nervoso. Montei, puxei Dora para cima na minha frente. O caramelo corria ao lado. Tocamos o cavalo e saímos em disparada não pela estrada, mas pelo mato, por caminhos que só quem nasceu ali conhecia. Atrás de nós, ouvi Tertuliano berrar ordens. Motores ligando, iam nos perseguir. Galopamos por meia hora. O fantasma estava cansado, espuma saindo da boca, mas não parava. Dora se agarrava em mim silenciosa. O céu começava a clarear no horizonte quando finalmente chegamos onde Zé Cândido tinha dito para ir se tudo desse errado. A casa do Tonho. Ele estava esperando na varanda, espingarda na mão. Quando nos viu, acenou. Rápido, entrem! Desmontei. Ajudei Dora a descer. Ela mal conseguia andar, as pernas bambas. Tonho nos empurrou para dentro e trancou a porta. Zé Cândido ficou para trás, cobrindo nossa fuga. Tonho amaldiçoou baixinho. Depois olhou para Dora, para mim, para a casa vazia. Vocês têm 10 minutos. Depois eles descobrem que vieram para cá e a coisa fica feia. Não vou trazer problema para você também. Tarde demais. Problema já chegou. Ele sorriu cansado. Mas tenho um plano. Minha filha mora na capital. Ela pode levar a menina. Tem contato na Defensoria Pública. Gente que pode ajudar. Eu não vou deixar o Miguel. Dora protestou. Vai sim. Olhei para ela. Porque se ficar, você morre. E aí tudo isso não valeu nada. Mas você, eu sei me cuidar. E sei que você vai ficar bem. Vai para a capital, refaz sua vida, esquece essa terra maldita. Ela começou a chorar. Abracei ela, forte, sentindo o corpo frágil tremer nos meus braços. Obrigada, sussurrou, por tudo, por me salvar, por me ensinar que ainda existe bondade. Fica viva, essa é a única forma de me agradecer. Tonho já estava preparando a caminhonete dele. Colocou Dora dentro, deu instruções. 5 minutos depois, ela partia, levando com ela a última coisa boa que eu tinha conseguido salvar nessa guerra.
Fiquei ali parado, vendo a caminhonete desaparecer na estrada empoeirada. E agora? Tonho perguntou. Agora eu volto. Para quê? Sua casa deve estar em cinzas. Não volto pela casa. Volto porque é minha terra. E homem não abandona o que é dele. Tonho balançou a cabeça, mas entendeu. Ofereceu munição, comida, água. Recusei tudo exceto a munição. Montei no fantasma de novo e voltei. Devagar dessa vez. Calculando. Quando cheguei à fazenda, o sol já estava alto. A casa ainda estava de pé, mas marcada por balas, janelas quebradas, porta arrombada. Tertuliano e seus homens tinham ido embora, por enquanto. Entrei devagar, a espingarda pronta. Tudo revirado, móveis quebrados, fotos no chão, vidro partido por cima. A casa que a Célia tinha amado, destruída. Sentei no sofá furado. O caramelo deitou aos meus pés, exausto. E ali, no meio da destruição, no silêncio da manhã, entendi algo. Eu tinha perdido quase tudo, mas não tinha perdido a única coisa que importava. Tinha mantido minha humanidade. Isso, no final, valia mais que qualquer terra. 3 semanas se passaram desde aquela noite. 3 semanas que pareciam 3 anos. Cada dia arrastado, pesado, cheio de silêncios que gritavam mais alto que qualquer palavra. Eu tinha reconstruído o que dava. A porta arrombada, consertada com tábuas velhas, as janelas quebradas, fechadas com plástico e fita. Não era bonito, mas mantinha o vento e a chuva do lado de fora. A casa tinha virado uma colcha de retalhos, cicatrizes visíveis de uma guerra que ainda não tinha acabado oficialmente, mas que todo mundo sabia como tinha terminado. Tertuliano não tinha voltado. No começo eu achei estranho. Esperava a retaliação. Esperava que ele viesse terminar o serviço, mas os dias foram passando e nada aconteceu. Só silêncio. Foi Zé Cândido, que tinha sobrevivido à noite de tiroteio com apenas um arranhão no braço, quem me contou o que tinha acontecido. A menina foi para a capital, certo? Ele tinha dito, sentado na minha varanda remendada, tomando café. Pois ela deu queixa. Defensoria Pública pegou o caso. Tentativa de homicídio, cárcere privado, coisa séria. Mandaram um investigador aqui. Tertuliano teve que recuar. Não pode fazer mais nada agora sem chamar atenção. E homem como ele odeia a atenção das autoridades. Então acabou? Por enquanto. Zé Cândido tinha cuspido no chão. Homem como ele não esquece, mas pelo menos comprou tempo. Tempo era tudo que eu tinha agora. Tempo e silêncio e uma fazenda quebrada que precisava de mais trabalho do que meu corpo velho conseguia dar. O pasto queimado começava a dar sinais de vida. Uns brotos verdes teimosos emergindo entre as cinzas, provando que a terra sempre encontra um jeito de recomeçar. O gado que tinha se espalhado durante o incêndio, eu consegui reunir de volta. Perdi 7 cabeças, algumas mortas no fogo, outras roubadas na confusão. Mas as outras 43 estavam lá, magras, mas vivas. Vida. Era nisso que eu tentava focar agora. Na vida que continuava apesar de tudo. Toda semana recebia uma ligação no orelhão do povoado. Tonho me avisava e eu cavalgava até lá para atender. Era sempre Dora. A voz dela tinha mudado. Ainda era frágil, mas tinha algo novo ali. Esperança, talvez. Ou simplesmente a ausência do medo constante que tinha carregado a vida inteira. Consegui emprego numa padaria. Ela tinha me contado na última ligação. Acordo às 4 da manhã, mas não me importo. É trabalho honesto. E a dona é gente boa. Me deu um quarto nos fundos. Pequeno, mas é meu. Tá comendo direito? Tô. E você? Sua voz tá cansada. Só tô velho, Dora. Velhice não tem cura. Ela tinha rido. Era bom ouvir ela rindo. Miguel, eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez. Já agradeceu. Toda vez que acorda e escolhe viver, você agradece. Depois que desligava, eu sempre ficava ali, parado no orelhão por alguns minutos, olhando para o povoado. As pessoas me olhavam diferente agora.
Alguns com respeito, outros com pena, a maioria com curiosidade. Eu tinha virado história. O velho maluco que enfrentou o Tertuliano. Dependendo de quem contava, eu era herói ou tolo. Provavelmente era os dois. Uma tarde, quase um mês depois de tudo, eu estava no curral dando ração para o fantasma quando ouvi o barulho de um carro. Meu corpo inteiro ficou tenso. A mão foi automaticamente para o facão no cinto. Depois de tudo, cada barulho de motor me deixava alerta. Mas não era caminhonete velha de capanga. Era um carro pequeno, popular, levantando poeira na estrada. Parou na frente da casa. Uma mulher desceu. Levou um segundo para eu reconhecer. Dona Sebastiana. Ela vinha toda semana verificar como eu estava, sempre trazendo alguma coisa. Um pote de doce, uns pães, remédio para dor nas costas. Dizia que era o mínimo que podia fazer. Eu sempre tentava pagar, ela sempre recusava. Trouxe bolo de fubá, anunciou levantando uma marmita. E notícia, boa ou ruim? Depende de como olha. Entramos na casa. Ela colocou o bolo na mesa, serviu 2 pedaços, sentou pesadamente na cadeira que rangia sob o peso. O Tertuliano teve um derrame. Deixei o garfo cair. Ele bateu no prato com um tinido alto. Como assim? Derrame. AVC, sei lá como chamam. Tá no hospital da capital. Lado esquerdo todo paralisado, mal consegue falar. Médico disse que vai sobreviver, mas nunca mais vai ser o mesmo. Fiquei olhando para ela, tentando processar. Tertuliano, o homem que tinha virado minha vida de cabeça para baixo, que tinha quase me matado, que tinha amarrado a própria filha para morrer, estava acabado. Não pelas minhas mãos, pela própria saúde. Sabe o que causou? Perguntei. Dizem que foi estresse. A investigação da Defensoria Pública, a pressão, o medo de perder tudo que construiu. O corpo não aguentou. Ela comeu um pedaço de bolo mastigando devagar. Karma é assim. Às vezes demora, mas chega. Eu devia sentir alegria, ou alívio, ou satisfação. Mas tudo o que sentia era vazio. Vazio e cansaço. Vingança não traz de volta o que foi perdido. Não reconstrói pasto queimado. Não cola vidro quebrado. Os filhos dele? Perguntei, brigando pela herança. Já esqueceram da menina, esqueceram de você. Só pensam em terra e dinheiro agora. Ela deu um sorriso amargo. Família, né? Quando tem ouro na mesa, sangue vira água. Terminamos o bolo em silêncio. Depois, ela se levantou, alisou a saia. Vai ficar bem, seu Miguel. Já passou pelo pior. Depois que ela foi embora, fiquei sentado na varanda vendo o sol descer. O céu estava limpo, sem nuvens, pintado de laranja e rosa. Bonito. Tinha esquecido como o céu podia ser bonito quando a gente não estava com medo de morrer. O caramelo veio deitar aos meus pés. Ele tinha engordado um pouco nas últimas semanas. Eu tinha voltado a dar comida de verdade, não só sobras. Coçar a cabeça dele, sentir o pelo macio, me acalmava. Me lembrava que tinha coisas simples ainda. Coisas boas. Sobrevivemos, garoto, sussurrei. Não sei como, mas sobrevivemos. Ele lambeu minha mão como se entendesse. Naquela noite, dormi no meu quarto pela primeira vez em semanas. Tinha passado todas as noites no sofá da sala, perto da porta, a espingarda ao alcance. Mas naquela noite, algo tinha mudado. Não era segurança. Segurança completa eu nunca mais ia ter. Era a aceitação. Aceitação de que tinha feito tudo o que podia. E se o fim viesse, viria me encontrando na minha cama, não encolhido de medo numa cadeira. Deitei e olhei para o teto. As manchas de umidade, as rachaduras, tudo familiar. A casa respirava ao meu redor, madeira velha estalando, vento batendo nas venezianas remendadas, sons de lar. Pensei na Célia. Não tinha pensado nela direito em semanas, tão ocupado sobrevivendo. Mas agora, no silêncio, ela voltou. Não com dor. Com saudade mansa, do tipo que aquece em vez de queimar. Fiz certo, amor? Perguntei pro vazio. Ou fui só um velho tolo metido a herói?
Não houve resposta. Nunca havia. Mas, de alguma forma, eu sabia o que ela diria. Ela diria que orgulho não se mede em vitórias, mas em não ter vergonha de se olhar no espelho. E eu não tinha vergonha. Dormi. Um sono profundo, sem sonhos, sem sobressaltos. Quando acordei, o sol já estava alto. Tinha dormido até tarde, luxo que não me permitia há semanas. Levantei, fiz café, saí para ver os bichos, a rotina lentamente voltando. E no meio da rotina, percebi algo. Estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas real. Não era felicidade, era algo mais sutil. Era paz com as próprias escolhas. Os dias que se seguiram foram de trabalho duro, consertar o que estava quebrado, replantar o que tinha queimado, reconstruir tijolo por tijolo a vida que tinha desmoronado. Não era fácil. Nunca seria, mas tinha significado agora. Cada tábua pregada, cada cerca consertada era um ato de resistência. Era dizer, vocês tentaram me quebrar e não conseguiram. Zé Cândido vinha ajudar quando podia. Tonho também. Dona Sebastiana aparecia com comida. Lentamente percebi que não estava tão sozinho quanto pensava. Tinha comunidade. Pequena, machucada, mas presente. 2 meses depois daquela noite, recebi uma carta. O carteiro, um rapaz jovem que sempre me olhava com admiração mal disfarçada, entregou na minha mão. Veio da capital, seu Miguel. Abri com dedos trêmulos. Era de Dora. A letra era caprichada, redonda, de quem tinha se esforçado para escrever bonito. Querido Miguel, escrevo essa carta sentada na janela do meu quarto. Daqui vejo a rua, as pessoas passando, a vida acontecendo. Às vezes ainda não acredito que isso é real, que eu estou viva, livre, recomeçando. A defensoria conseguiu ordem de restrição contra meu pai e meus irmãos. Eles não podem chegar perto de mim. Soube que meu pai está doente. Não sei o que sentir sobre isso. Não consigo ter pena, mas também não consigo comemorar. Só sinto nada. E talvez isso seja bom, talvez seja cura. Comecei a fazer terapia. A psicóloga diz que vai levar tempo, mas que eu vou ficar bem. Alguns dias acredito, outros não, mas continuo tentando. Conheci um rapaz. Ele trabalha na construção, mora no mesmo prédio. É gentil, tímido, nada parecido com... Bem, com ele. A gente toma café junto às vezes. Não é namoro ainda. Só companhia, mas é bom ter alguém que olha para mim e não vê só a menina quebrada. Miguel, eu queria te dizer que você me salvou, mas não foi só da morte na estrada. Você me salvou de achar que não existia bondade no mundo. Me salvou de desistir da humanidade. Nunca vou esquecer você. Nunca vou esquecer o homem que largou tudo para fazer o certo. Você é prova de que ainda existem heróis. E eles não usam capa. Usam chapéu velho e montam um cavalo branco e levantam às 5 da manhã para cuidar do gado. Quando eu tiver condições, vou te visitar. Quero ver a fazenda reconstruída. Quero ver você sorrindo de verdade, não aquele sorriso cansado que você dava quando achava que eu não estava olhando. Até lá, cuida de você, e do caramelo, e do fantasma, com todo o meu carinho e gratidão eterna, Dora. Dobrei a carta devagar. Minhas mãos tremiam. Não era de medo ou cansaço, era emoção pura. Saí para a varanda e sentei. O caramelo veio deitar aos meus pés. O fantasma pastava tranquilo no piquete. O sol brilhava forte no céu azul sem nuvens. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia possível. Semanas viraram meses. A fazenda se recuperava devagar. O pasto voltou verde, o gado engordou. A casa, remendada e torta, mas ainda de pé, voltou a ser lar. Eu envelheci mais nesses meses do que nos últimos 5 anos. Via no espelho. Mais rugas, mais cabelo branco, mais peso nos ombros. Mas também via outra coisa. Via um homem que tinha olhado para o abismo e não tinha piscado. E isso valia alguma coisa. Uma tarde, quase 6 meses depois de tudo, eu estava consertando a cerca quando vi uma figura na estrada. Mulher jovem, mochila nas costas,
caminhando devagar. Meu coração deu um pulo. Dora. Ela tinha engordado um pouco, o rosto mais cheio, saudável. O cabelo estava mais comprido, preso num rabo de cavalo. Usava roupa simples, mas limpa. E quando me viu, o rosto dela se abriu num sorriso enorme. Miguel! Larguei o martelo e corri. Não me importei de parecer velho ou ridículo. Quando chegou perto, a abracei. Ela cheirava a sabão e esperança. Você veio, disse a voz embargada. Prometi que viria. Nos afastamos e eu olhei para ela direito. Os olhos ainda tinham tristeza no fundo, cicatrizes que nunca saram completamente, mas também tinham luz, vida, futuro. Você tá bem? Não era pergunta, era constatação. Tô, e você? Ela olhou ao redor, para a fazenda remendada, mas funcionando. Conseguiu. Conseguimos. Ela sorriu. Aquele sorriso que tinha visto pela primeira vez na estrada, quebrado e assustado, agora estava inteiro. Não perfeito, mas inteiro. Passamos o dia conversando. Ela me contou sobre a vida na capital, o trabalho, a terapia, o rapaz da construção que tinha virado namorado. Eu contei sobre a reconstrução, sobre Tertuliano no hospital, sobre os dias difíceis e as pequenas vitórias. Quando o sol começou a descer, ficamos sentados na varanda. O mesmo lugar onde meses atrás ela tinha me implorado para deixá-la ir embora para me salvar. Sabe o que aprendi? Ela disse, olhando o horizonte pintado de laranja. Que a gente não escolhe o que acontece com a gente, mas escolhe como responde. Meu pai escolheu ódio. Meus irmãos escolheram violência. Você escolheu bondade. E essa escolha fez toda a diferença. Não foi bondade, foi teimosia, brinquei. Então, que o mundo tenha mais teimosos como você. Ficamos em silêncio, vendo a noite chegar devagar. O caramelo deitado entre nós, o fantasma relinchando baixo no curral. A fazenda respirando sua vida simples, mas real. Você vai voltar? Perguntei. Para a capital. Sim, mas agora sei que tenho para onde voltar também. Ela olhou para mim. Se você me aceitar de volta às vezes, sempre. E era verdade, porque no fim, era isso que importava. Não a terra, não o gado, não a casa. Era saber que tinha feito diferença na vida de alguém, que tinha escolhido luz quando seria mais fácil escolher escuridão. Dora ficou 3 dias. Depois partiu, prometendo voltar. E voltou. Todo mês ela voltava. Às vezes trazia o namorado, às vezes vinha sozinha, mas sempre voltava. E eu continuei, trabalhando a terra, cuidando dos bichos, envelhecendo devagar, mas com dignidade. A solidão voltou, mas era diferente agora. Não era vazio, era paz. Às vezes, cavalgando no fantasma pela estrada onde tudo começou, eu parava e olhava. E me lembrava daquela tarde, do vulto no chão, dos urubus, da escolha. E toda vez eu sabia, tinha feito certo, porque no final não somos medidos pelo que acumulamos. Somos medidos pelo que fazemos quando ninguém está olhando, quando é mais fácil virar as costas, quando o certo custa tudo. E naquele dia, montado no meu cavalo branco, voltando da lida, eu tinha escolhido, não porque era herói, mas porque era humano. E ser humano, de verdade, era a maior vitória de todas. O sol nascia devagar sobre o cerrado quando Miguel desceu do fantasma pela última vez. O cavalo tinha 20 anos agora, o pelo branco manchado de cinza, os movimentos lentos, mas ainda dignos. Miguel o levou até o pasto novo, aquele que tinha renascido das cinzas, e tirou a sela com cuidado. O fantasma bufou suave, como se agradecesse, e saiu trotando devagar em direção à sombra da mangueira. A mesma mangueira onde um bebê sem nome estava enterrado. Miguel tinha 57 anos. As costas doíam mais, os cabelos eram todos brancos agora, mas os olhos ainda brilhavam com aquela teimosia que Dora sempre dizia ser sua maior qualidade. A fazenda tinha se recuperado completamente, até prosperado.
com a ajuda de Zé Cândido e Tonho, tinha expandido, comprado as terras abandonadas de um vizinho que tinha ido embora. Não era rico, mas vivia bem. O Caramelo, mais gordo e preguiçoso aos 8 anos, levantou a cabeça quando Miguel subiu os degraus da varanda. Não era mais a varanda remendada de 5 anos atrás. Era nova, feita com madeira boa, com cadeiras confortáveis e até uma rede que Dona Sebastiana tinha dado de presente. "Bom dia, garoto!" Miguel coçou a cabeça do cachorro e entrou em casa. A mesa da cozinha estava posta, não por ele. Dora tinha chegado na noite anterior, trazendo o marido. Sim, marido agora. Casaram fazia 2 anos, numa cerimônia simples que Miguel tinha testemunhado com lágrimas nos olhos, e uma novidade que ela tinha guardado para contar pessoalmente. Ela estava grávida. 4 meses. Uma menina. Quando contou, Miguel não conseguiu falar por longos minutos. Só abraçou ela, forte, sentindo o milagre ali. A vida que tinha sido tirada dela 5 anos atrás estava voltando. Diferente, mas voltando. "Vai se chamar Célia", Dora tinha dito, "se você deixar." Ele tinha apenas assentido, emocionado demais para palavras. Agora, preparando café na cozinha silenciosa da manhã, Miguel olhou pela janela e viu Dora e o marido caminhando de mãos dadas pelo pasto. Ela ria de algo que ele dizia. O som da risada chegava até a casa, leve, livre, curado. Tertuliano tinha morrido 2 anos atrás. Outro derrame, esse fatal. Miguel não foi ao enterro. Não por rancor. O rancor tinha ido embora fazia tempo. Simplesmente porque não havia nada a dizer. Alguns capítulos se fecham sozinhos, sem necessidade de palavras finais. Os filhos de Tertuliano tinham vendido as terras, pegado o dinheiro e ido embora. A família que tinha parecido tão poderosa tinha se dispersado como fumaça. Prova de que poder sem caráter não deixa legado, só ruínas. O telefone tocou. Miguel atendeu. Era a voz rouca de Dona Sebastiana. "Seu Miguel, não esqueceu da missa de hoje, né? É para os que se foram." Todo ano, nesse dia, eles se reuniam na pequena capela do povoado. Uma missa em memória de todos que tinham sido perdidos. A Célia, o bebê sem nome, os anos difíceis, as vidas que quase foram roubadas. Não era dia de tristeza. Era dia de lembrar e agradecer por ainda estar aqui. "Não esqueci, Dona Sebastiana. A gente se vê lá." Desligou e voltou para a varanda. Dora e o marido voltavam da caminhada. Ela tinha a mão na barriga, gesto inconsciente de proteção. Quando viu Miguel, acenou. "Café tá pronto? Sua neta tá com fome." Neta. A palavra ainda soava estranha e perfeita. Ele não tinha filhos de sangue, mas tinha isso. Tinha Dora, que era filha do coração, e teria Célia, neta do espírito. Família não é só sangue, é escolha, é estar presente. É fazer o certo quando seria mais fácil não fazer nada. Depois do café, se arrumaram para a missa. Miguel vestiu a camisa boa, a que guardava para ocasiões especiais. Subiram na caminhonete nova, presente de Dora e do marido, comprada com o primeiro dinheiro que ela conseguiu juntar, trabalhando honestamente. E foram. A capela estava cheia. Zé Cândido e a família. Tonho. Dona Sebastiana. Outros vizinhos que tinham, cada um a seu modo, resistido. Cada um que tinha escolhido dignidade sobre conveniência. Padre Ademar, velho conhecido de Miguel, falou sobre redenção, sobre recomeços, sobre como Deus não mede vitória por ausência de cicatrizes, mas por continuar de pé apesar delas. Quando saíram, o sol estava alto e quente. Miguel ficou parado no pátio da capela, olhando para o horizonte. O mesmo horizonte que tinha visto naquela tarde, 5 anos atrás, quando tudo mudou. Dora veio ficar ao lado dele. No que tá pensando? Em como a vida é estranha. Um dia você tá voltando para casa, só mais um dia igual aos outros. E de repente tudo muda, e você muda, e não volta mais a ser quem era. Você se arrepende.
Miguel olhou para ela, para o rosto que tinha ganhado cor e vida, para o sorriso que não era mais quebrado, para a barriga que crescia com promessa de futuro. Nem um segundo. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Você sabe que salvou muito mais que minha vida naquele dia, né? Você me ensinou que vale a pena acreditar em gente de novo. E essa lição... Tocou a barriga. Essa lição eu vou passar para ela. Vou contar sobre o homem do cavalo branco que não virou as costas quando seria mais fácil. E ela vai crescer sabendo que bondade existe, que coragem existe, que vale a pena ser teimosamente bom num mundo que insiste em ser cruel. Miguel não respondeu. Não precisava. Apenas ficaram ali, lado a lado, velha e nova geração, ligadas por aquela escolha numa estrada empoeirada há 5 anos. A vida continuava. O sol continuava nascendo. A terra continuava pedindo trabalho, mas agora tinha sentido, tinha propósito, e quando Miguel voltasse naquela noite para sua fazenda, não voltaria sozinho mais. Voltaria sabendo que tinha deixado marca no mundo, não uma marca de conquista ou poder, mas uma marca de humanidade, e no final era isso que ficava, não ouro, não terra, não nome em placa, ficava a vida que você tocou, o bem que você fez, a diferença que escolheu fazer. Miguel montou na caminhonete, Dora e o marido atrás conversando animados sobre o bebê. Enquanto dirigia pela estrada de sempre, passou pelo lugar, o lugar onde tinha achado ela. Parou o carro, desceu. Ficou ali por um momento, em silêncio. Obrigado, sussurrou pro vento, pro céu, para seja lá o que tinha feito ele passar ali naquela hora, naquele dia específico. Depois voltou para o carro e continuou, rumo à casa, rumo ao amanhã, rumo a tudo que ainda estava por vir. E pela primeira vez em muito tempo, estava ansioso para ver.